A gente vem de uma série de pregações, de um momento muito especial dentro da nossa comunidade, que a gente chama de Estação Salve Mais Um para Jesus. E essa é a continuidade dessas pregações que vem ocorrendo. Então, se você é novo aqui, você está começando a acompanhar a gente, é esse o objetivo principal dessa série de mensagens, que é Salve Mais Um para Jesus. E eu estou repetindo isso porque eu queria que isso ficasse forte no coração de vocês, porque essa é a principal intenção do meu coração e tudo que Deus compartilhou comigo em relação a isso. Então, antes de tudo, eu quero fazer uma oração, pedindo para que Deus me use e que Ele faça a obra, que Ele tire a minha ansiedade, o meu medo, porque ao final dessa reflexão, vocês vão perceber, e eu percebi, o quanto ela é mais um testemunho do que uma reflexão também, e o quanto ela é importante para a minha vida. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor me acompanhe em cada segundo, em cada palavra, que o Senhor toque o coração das pessoas como o Senhor achar melhor, da forma que o Espírito Santo achar melhor, porque quem vai fazer a obra hoje é o Senhor, quem tem graça é o Senhor, e só podemos confiar em Ti, Senhor, nosso Todo-Poderoso. Amém. Gente, eu vou pedir para que vocês abram no João 4, versículo 3. Nós vamos ler do 3 até o 29. É um pouquinho extenso, mas é extremamente importante que a gente leia. A gente vai ler uma história que foi, não necessariamente uma história, mas uma passagem que é repetida várias vezes, que é, na minha opinião, uma das mais belas que traduz o relacionamento de Jesus. Tá todo mundo aí? João 4, 3. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecerás o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precisa vir aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê, a hora
vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoram, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo. Vamos pular direto para o 29. Vinde e vede o homem que disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Amém. Gente, é muita folha, mas é pouca coisa, tá? Gente, quando eu li esse texto, e eu li repetidamente várias vezes, a primeira coisa que me veio à mente era como eu poderia compartilhar isso com vocês, de uma forma sincera, de uma forma honesta. E hoje eu quero compartilhar essa reflexão com vocês, mas eu quero falar para uma pessoa especial, que fica sentada ali, mais ou menos no meio da igreja, há mais de 10 anos. Eu quero trazer essa reflexão para o Amarildo, que para mim foi muito forte. E o primeiro ponto que eu queria entrar é o seguinte: quem era essa mulher? O que Jesus viu quando ele chegou nesse poço e encontrou essa mulher? Uma mulher no silêncio, uma mulher distante, uma mulher longe de pessoas, uma mulher com sede de água viva, uma mulher com sede de recomeçar uma jornada sem a carga do passado, uma mulher com sede de ser vista e não ser julgada, com sede de paz de um Cristo que ela sabia que existia, mas que nunca tinha se encontrado com ela. E a primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte: você enxerga o próximo? Olha que interessante, o versículo 4 foi um dos que mais me chamou a atenção. É um texto lindo, é uma história maravilhosa. Você lê essa história e você entra dentro da história e você vê a mulher samaritana, você sente o sol, você percebe a angústia dela. Mas tem um versículo específico aqui, que é o número 4, que diz o seguinte: e era necessário passar por Samaria. Este era um local onde os judeus e os samaritanos não se bicavam. Era um local perigoso. Jesus não deveria passar por ali. Nos estudos que eu fiz, eles davam uma volta grande, justamente porque era um local de tensão, um local de conflito. Mas Jesus precisava passar por ali. Jesus tomou uma decisão de passar por ali, porque naquele dia ele ia encontrar uma mulher que precisava ser vista. E ele chega até esse poço e, de uma forma muito carinhosa, muito gentil, ele encontra com ela e ele simplesmente diz: dá-me de beber. Com um olhar sincero, com uma voz doce, gentil, ele quebra com essa atitude de uma forma muito simples toda e qualquer barreira que ele tivesse com aquela mulher. Barreira étnica, barreira de preconceito, barreira de filosofias e assim por diante, barreiras religiosas. E a minha primeira pergunta que eu fiz para o Amarildo, caminhando, foi: nós vamos para a igreja, nós sentamos nessa igreja. Eu sento aqui há mais de 10 anos. E eu enxergo as pessoas que estão sentadas do nosso lado. Eu olho para elas
e eu vejo as pessoas que estão sentadas dentro dessa igreja. A gente tem uma igreja aqui muito confortável, uma igreja muito bonita. A gente tem uma refeição maravilhosa depois do culto. Mas toda essa abundância acaba trazendo para a gente acaba trazendo para a gente uma saciedade que acaba tirando o nosso olhar das pessoas que são necessitadas. E uma pergunta que eu me fiz foi: a vida do meu vizinho, do meu colega, do meu familiar, isso realmente me preocupa? Qual foi a última vez que você, na sua casa, pensou sobre a eternidade? Pensou sobre alguém que você ama e você disse: será que essa pessoa vai estar comigo na eternidade? Dois, quando Jesus chega, na verdade ele já estava no poço, e ela chega, ele simplesmente faz algo muito interessante. Ela tem uma série de perguntas, de dúvidas, de dores. Jesus, ele não retruca nenhuma das dores dela, mas ele ouve com atenção. Ele escuta por trás de cada palavra que ela diz. Quando ela respondeu, Jesus falou com ela por trás de cada palavra e ele ouviu exatamente aquilo que ela queria dizer. Quando ela respondeu uma pergunta sobre judeus e samaritanos, Jesus viu não uma questão cultural, mas Jesus ouviu uma mulher que sentia que não pertencia a lugar nenhum. Quando ela pediu: Senhor, dá-me dessa água, ele ouviu muito mais do que uma sede. Ele ouviu uma sede de alma, de necessidade. Quando ela desviou a discussão para um tema, dizendo: mas aqui é um monte, vocês dizem que a gente deveria adorar, Jesus desviou o assunto e trouxe ela para perto novamente, dizendo: verdadeira adoração em espírito e em verdade. Segundo ponto que foi muito forte para mim: a gente realmente ouve o outro? A gente está próximo do outro? Ou a gente já está totalmente preparado com as nossas respostas, com as nossas experiências, com as nossas lentes, para dizer o que a pessoa tem que fazer? Quando que a gente senta com o coração aberto e consegue enxergar o que o outro tem para dizer para nós? Jesus, ele se importava com ela, ele não se importava com o argumento dela. Ele não com a condição teológica, mas com ela. Não foi uma discussão que transformou aquela mulher. Foi um Jesus ouvinte trazendo graça. A beira do poço não é o poço. Eu cheguei diversas vezes à beira do poço. Mas chegar à beira do poço não quer dizer que eu bebo a água do poço. E essa foi uma das partes mais duras para mim. Porque eu fiquei pensando: o que me impede de falar do amor de Cristo? O que me impede de trazer mais um para Jesus? O que cala a minha boca no exato momento em que eu tenho uma oportunidade de falar do amor de Cristo? Culpa. Eu sei que Deus perdoa, mas o que eu fiz foi horrível. Foi uma frase errada, foi um tapa, foi um grito, foi uma perda. E uma vozinha que fica no canto do meu ouvido: falar de Jesus, isso não é para você. Na mulher samaritana, a voz que ecoava era:
5 maridos, e o que eu tô não é meu. Religiosidade. Eu conheço o caminho, eu sei aonde eu posso. É muito estranho, né? Porque eu ligo o carro domingo à tarde e o ex me pergunta se eu estou indo para Irecuspe. É muito comum eu e a Márcia, a Bruna, a gente chegar aqui e cada uma num mundo, né? A Márcia adora responder coisas no celular, no carro, a Bruna ouvindo música. De repente, já chegamos. É quase que um carro autônomo. A gente chega aqui na igreja. E a gente chega sem perceber. A gente ouve louvores maravilhosos. A gente assiste pregações maravilhosas. Elas tocam o nosso coração. Mas nós realmente bebemos da fonte da água viva? Ou a gente só vem até aqui, chega na beira do poço, enche o cântaro e vai embora? Um terceiro ponto. A imagem de um Deus que nunca está satisfeito. Eu cresci com essa imagem de uma forma muito forte. Eu, durante muito tempo, tinha medo de ir para esse poço e encontrar um Deus de braço cruzado e com o rosto virado para mim. Totalmente insatisfeito, por mais que eu fizesse, por mais que eu orasse, por mais que eu me dedicasse. Nunca era suficiente. Eu sou filho da Dona Edith. A Dona Edith teve 4 meninos, então vocês imaginam a confusão que foi. 4 homens completamente diferentes. E minha mãe foi cozinheira por exatamente 50 anos. Ela começou muito nova, com 15, 16 anos, e trabalhou 50 anos como cozinheira. Então, pelo meu tamanho, pelo meu perfil e o tamanho dos meus irmãos, a comida é algo extremamente importante lá em casa. E a refeição, as nossas refeições, era como minha mãe conectava com a gente, como a gente estava junto. Então eu lembro que a gente tinha almoços e jantares que eram muito legais, que eram muito divertidos, a gente tirava o sarro um do outro. Lá em casa você não pode cometer o erro de falar uma bobagem, porque você vira o centro do almoço, até terminar o almoço. E se a bobagem for grande, a gente leva para o jantar. E minha mãe conectava com a gente. Então minha mãe dava boas notícias e más notícias sempre na mesa, juntos. A refeição era algo extremamente importante para minha mãe. E ela me ligou num sábado à noite. Ela falou: filho, minha televisão queimou. Eu falei: ela viciada em novela, adorava a novelinha dela. Eu falei: mãe, não tem problema, domingo de manhã eu arranjo uma televisão para a senhora. Eu tinha 2, peguei a do quarto, corri domingo de manhã e fui levar para minha mãe. E quando eu saí de casa, eu já recebi aquela recomendação. Você tem que fazer isso, voltar até que horas, porque a gente tem o culto dos jovens, tem o culto dos jovens adultos. Jovens adultos é um povo que passa dos 30 e não consegue casar. E a gente tem mais uma série, tem vários aqui. E a gente tem várias reuniões e tarefas durante a nossa tarde hoje. E eu montei a televisão para ela, ensinei ela a trocar de canal. E ela virou e falou assim: eu fiz almoço pra gente. Falei: mãe, não dá. Tem que voltar, tem tanta coisa para fazer. Mas a gente almoça outro dia. Ela falou: é? Falei: é. E era um almoço de agradecimento pela forma como eu sempre fui muito carinhoso com ela. A gente era muito conectado. E eu voltei para casa, a gente foi para a igreja, a gente participou de uma série de atividades, depois a gente saiu para comer. E foi uma vida normal.
na segunda-feira de manhã, meu irmão Mário me liga. A mãe infartou. E sabe, a primeira coisa que eu pensei, eu nunca mais vou almoçar com a minha mãe. E como é que alguém que não fica com a mãe num domingo à tarde fala de Jesus para alguém? Fala do amor de Jesus para alguém. Fala de perdão. Mas vai melhorar, gente. Fica calmo. E essa foi uma das minhas grandes dificuldades. Como é que eu poderia transmitir um amor se eu fui tão babaca? Se eu poderia ter ficado, irmãos. Era 1 hora a mais. Eu não precisaria carregar isso para o resto da vida. Eu não precisaria ouvir essa voz. Você não ficou para o almoço de domingo com a sua mãe. Mas aí chega a alegria, chega Jesus, chega o poço. E hoje, junto daquele poço de Jacó, tem um Jesus que é capaz de curar isso na gente. E é capaz de mudar a nossa história. Quando a graça encontra a verdade. Jesus olhou para aquela mulher e ele não desviou o olhar. Jesus viu tudo o que ela disse, sem condenar. Mais do que isso, Jesus olhou para ela e falou: eu sou Cristo. Ele não disse: você é uma pecadora. Ele não disse: você é uma adúltera. Ele não disse: você não é uma mulher, você é uma mulher imoral. Ele perguntou para ela: cadê teu marido? E ela, de uma forma muito sincera, disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: isso disseste com verdade. Jesus expôs tudo o que ela fez de errado, mas de uma forma tão carinhosa, com um olhar tão sensível, que a graça honrou aquela mulher. Não foi Jesus fingindo que nada acontece. Foi Jesus encontrando a verdade, escolhendo amar, escolhendo salvar e escolhendo transformar. E veja o que ela fez, que foi interessantíssimo. Ela é uma mulher que ia para o poço. A Bíblia diz, sexta hora, que teoricamente era uma hora em que o sol estava pegando fogo. Ela não queria ver ninguém, ela não queria falar com ninguém, ela não queria absolutamente contato com ninguém. Mas ela pega e volta correndo para a cidade. E ela fala algo interessantíssimo e muito forte. Existe um homem, existe um Jesus que pode ser o Cristo, que sabe tudo sobre mim. E ele me viu. E ele não negou quem eu era. Não é só ser perdoado, irmãos. É descobrir aquele que te conhece por inteiro, o próprio Salvador. É que ele te ama, mesmo com todos os seus problemas. E olha que interessante, ela foi para a cidade e ela não foi com um milagre. Ela não era cega e começou a enxergar. Ela não era manca e começou a andar direito. A voz dela mudou. Algo dentro dela mudou. Ela tinha uma verdade dentro dela. Do poço ao transbordo. Ponto 5. Do poço ao transbordo.
Eu vou ler esses 2 versículos que são muito fortes. Ponte para Cristo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, nós somos uma ponte da graça de Deus. Aquela mulher, ela recebeu uma graça, ela recebeu um perdão. E ela saiu para comunicar isso de uma forma totalmente livre, leve e solta. Porque Jesus a abraçou, Jesus reconheceu quem ela era. E a fala dela e o poder da fala dela eram diferentes naquele dia. Todo mundo sabia a história dela. Todo mundo sabia que ela tinha 5 maridos. E ela usou as próprias dores como testemunho. Tudo o que fiz, ela mesma referenciou. O que antes ela escondia, agora era testemunho. O que antes era vergonha, virou evidência do milagre. O que antes era um motivo de fugir das pessoas, virou motivo para procurar aquelas pessoas. Ela não se importava mais com quem ia passar, porque Jesus já tinha olhado para tudo o que ela era e ficou. Irmãos, a cura da alma não aparece no corpo, ela aparece na boca. Ponto importante. Nós somos apenas uma ponte. Quem faz o milagre, quem toca o coração, quem traz é Cristo. E a segunda parte, que é: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. João 4:42. Ela abriu o caminho, ela trouxe atrás Jesus, mas ela não virou um guia espiritual, ela não virou um conselheiro, ela não virou o ponto-chave da história. Ela só fez essa ponte importantíssima. E esse é o coração da nossa estação. Salve mais um para Jesus. É ser ponte para Cristo. E quando eu terminei tudo isso, eu fiz alguns questionamentos. Quando foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém com a mesma intensidade que essa mulher? Com a mesma coragem, com a mesma urgência, sem se preocupar com o que as pessoas iam achar de mim. Só transborda, irmãos, quem está cheio. Só proclama quem recebeu. Só leva alguém para Jesus quem realmente foi até o poço e bebeu. E hoje eu quero chegar no poço e eu quero beber dessa água viva. Irmãos, eu quero hoje sair daqui falando de Jesus. Eu quero sair daqui enxergando as pessoas. Eu quero sair daqui ouvindo atentamente o que elas têm para nos dizer. E principalmente, irmãos, eu quero de novo sentir aquela alegria de quem bebeu a água viva e que não consegue ficar calado e que precisa falar de Jesus. Estou terminando, irmãos. Eu queria chamar o pastor James e queria chamar o pastor Binho aqui. Vai fazer apelo? Exatamente. Porque eu queria que eles orassem por mim. Não desce aí. E orassem por quem mais teve identificação com essa reflexão. Irmão, se você tem uma culpa, se você acha que não é capaz, se você acha que Deus
está com um cajado atrás de você, se você acha que Ele não é capaz de perdoar os seus pecados, as suas culpas, saiba que Ele pode. E eu sou a prova viva disso. Eu estou aqui numa luta imensa para falar com vocês, dizendo que aquilo que aconteceu com a minha mãe não é maior do que toda a história que nós vivemos juntos durante todos aqueles anos. E que um dia eu vou encontrá-la na glória. E que a gente vai se abraçar e a gente vai ser feliz. Que não existe pecado, que não existe culpa, que não existe dor que não possa ser vista por Jesus. E que Ele não possa tocar a mão em você. E que você não possa falar desse Deus com toda a alegria do mundo. Amém.